Olá, eu sou Milton Pereira Lima, historiador. Bem-vindo ao canal História Estudos. Na imagem, vê-se a Torre Eiffel, cidade de Paris, em pleno período da chamada Belle Époque, final do século XIX, início do século XX. Período de grande rivalidade entre as potências europeias, França, Alemanha, Inglaterra, que disputavam entre si mercados consumidores, disputavam territórios dentro da própria Europa e em outros continentes. A intensa movimentação de movimentos nacionalistas na Alemanha e na Rússia. E ao lado é possível ver uma linha do tempo, a partir de 1914, o assassinato de Francisco Ferdinando, que dá início à guerra, 1914, 1915, guerra de movimento, 1916, 1918, guerra de posição, e 1917, entrada de outras potências na guerra, Estados Unidos. 1918, saída da Rússia da guerra, e 1919, o marco que define o fim da guerra, o Tratado de Versalhes. Então, aqui na foto, vê-se então o assassinato, a imagem daquele que seria assassinado, né, o herdeiro do império, gigantesco império austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele e sua esposa, desfilando em carro aberto na cidade de Sarajevo, Bósnia, quando será alvejado, será morto. Então, o assassinato desse nobre, herdeiro desse gigantesco império, vai levar as potências europeias ao início da Primeira Guerra. Então, o assassinato dele é o estopim da Primeira Guerra Mundial, Francisco Ferdinando. Então, nós temos aqui, na imagem 4, um mapa da Europa. No título do mapa, nós temos a movimentação dos exércitos durante a Primeira Guerra Mundial. E a partir das cores da legenda, é possível identificar quais os grupos de alianças dos países se enfrentavam e suas frentes de batalha. Então, nós temos a cor rosa, as forças centrais, na cor lilás, aliados das forças centrais, na laranjada, as forças do Entente, e em verde, as forças do Entente e as maiores batalhas, de acordo com as figurinhas dos navios. Então, você vê aqui uma intensa movimentação, guerra de movimento, entre as potências Alemanha, França, Polônia, o Império Austro-Húngaro e outras potências europeias, numa intensa movimentação de batalhas no início da Primeira Guerra Mundial. Então, você vê aqui soldados alinhados com seus uniformes adaptados ao clima, adaptados aos lugares da guerra. Então, você vê na foto segurando armas. Então, na Primeira Guerra Mundial vai haver uma intensificação do uso de novas armas, metralhadora, granadas, lança-chama, o uso de aviões para lançar bombas. Então, você vê aqui, a partir dos soldados, o uso de armas, inclusive armas químicas. Alguns gases vão ser usados na Primeira Guerra Mundial. Depois disso, vai haver um tratado regulando o uso de armas, proibição de algumas armas em guerra. Você vê aqui a chamada Guerra de Trincheira, período mais longo, mais duro, mais cruel da Primeira Guerra, onde os soldados passavam dias, meses e anos nas trincheiras, aguardando o avanço do inimigo, em momento de impasse entre as forças beligerantes, ou seja, um momento de impasse entre as potências, principalmente na fronteira entre França e Alemanha. Esse cenário já foi retratado em vários filmes de guerra, né? Então, a dica que fica, você pode acessar vários filmes sobre a Primeira Guerra. E aí você tem a consequência aqui do uso de armas químicas, fotos que mostram envenenamento, soldados cegos, soldados abatidos. Então,
aquilo que se achava na Europa que seria rápido, que seria glorioso, tornou-se uma catástrofe, né? Morte de milhares de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. Temos aqui uma foto que retrata o Tratado de Versalhes. A cidade de Versalhes fica na França. Um acordo entre os países vencedores para definir o que fazer com os países vencidos, para definir o que fazer, principalmente com a Alemanha. E aí vai ser feito uma série de imposições à Alemanha. Restrição do exército alemão, proibição da Alemanha de produzir arma e a restituição do território da Alsácia-Lorena, território que a França tanto queria de volta, território que a Alemanha teria que restituir à França. Então, uma série de imposições feitas à Alemanha no final da guerra, o Tratado de Versalhes. Começando outro capítulo, temos aqui a Revolução Russa, capítulo 2. Temos aqui na imagem uma alegoria, um desenho que retrata a rígida estratificação da sociedade russa. Você tem no topo da sociedade russa o czar, né, o imperador russo, Nicolau II. Abaixo você tem a nobreza e o clero e a burguesia e mais, por último, na última camada social, os trabalhadores russos, que eram basicamente camponeses, soldados e operários no início da industrialização na Rússia. Então, uma sociedade desigual, uma sociedade que passava fome, e para piorar, a Rússia se envolve em guerras, em 1905, a guerra contra o Japão, e em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Então, fome e muita desigualdade na Rússia na virada do século XIX para o século XX. Essa foto aqui retrata o massacre em 1905, a primeira fase da Revolução Russa. Então é comum falar em revoluções russas em vários momentos. Então a população que passava fome, desigualdade, vai protestar diante do Palácio do Inverno, sede do czar Nicolau II, e essa população em protesto é recebida a bala, um massacre de aproximadamente, segundo alguns autores, 100 mil pessoas. Então você vê a primeira fase da Revolução Russa. Discussando, nesse quadro, temos Lenin, um dos líderes da Revolução Russa. Lenin, após a perseguição, vai para o exílio e de lá orienta a criação de partido de trabalhadores. Então você tem com Lenin a organização dos operários russos e a criação de um partido operário que vai ser uma divisão dos chamados bolcheviques. Após a primeira revolução, vamos ter uma divisão entre bolcheviques, que são os revolucionários, significa maioria, e mencheviques, que significa minoria, os liberais. Então vai ser essa divisão, duplo poder na Rússia. Então vai ter a criação do Exército Vermelho, na imagem a seguir, criado por Trotsky. E você vai ter então agora a Guerra Civil na Rússia, guerra entre o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, e o Exército Branco, um exército monarquista de influência internacional. Então, Guerra Civil, vamos ter a vitória do Exército Vermelho, a vitória dos bolcheviques, a vitória de Lenin. E aí você tem, a partir de 1924, a criação da chamada URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com sede em Moscou, liderança da Rússia, mas que envolvia Cazaquistão, Geórgia, Ucrânia e outros países ali da chamada Euroásia. Após a morte de Lenin, assume o poder Stalin. Stalin assume o poder ao vencer Trotsky, e aí com a ascensão de Stalin ao poder, um novo cenário na Rússia. A aquisição de uma política econômica chamada de NEP, Nova Política Econômica,
culto à personalidade do próprio Stalin e perseguição a todos os seus opositores, perseguição inclusive a Stalin, a Trotsky, que vai ser morto no México. Então, obrigado pela atenção e confira a referência.